Olá, queridos estudantes! Olha aí o professor Hélio mais uma vez com vocês. Durante essa trilha nós estamos caminhando bem rápido, olha só, galera. E aproveitando, com certeza eu vejo aí os trabalhos dos professores presenciais, as professoras estão postando as suas atividades que vocês estão produzindo. Estamos aqui na nossa trilha Guerras Mundiais, Estratégia e Ciência contra o Caos. Olha que interessante. Então essa trilha vocês estão aprendendo todos os aspectos, tá, de curiosidade sobre as guerras, os conflitos, o armamento, as consequências, o lado positivo, o que surgiram, né, durante esses momentos de conflitos entre pessoas, né, nessa perspectiva. E hoje nós vamos analisar uma questão que é filosófica, tá? De certa forma, sociológica, que vai no âmbito do comportamento humano perante os conflitos, as guerras, tá bom? Vamos lá, olha só, aguçou a curiosidade, né? Então tá, estudos éticos sobre o uso de armas nucleares em guerras. Então, vocês perceberam que a ética, ela está em todas as questões do comportamento humano, envolvendo você, o outro, a sociedade como um todo. E também o meio ambiente, tá? Então, o nosso espaço também é nessa perspectiva. Então, hoje nós vamos analisar essas questões éticas, né? Dilemas, consequências e o futuro da humanidade. Então, é necessário passarmos por isso. Todos os aspectos que a guerra vai trazendo, né? Ciência, contribuições, né? Problemas, fatos positivos e negativos e também o comportamento humano, porque, de certa forma, o conflito em si é capaz, dependendo da sua macro, né, situação, ou seja, em vários países, esse conflito pode gerar algum problema para o nosso planeta e para gerações futuras, certo? O nascimento da era nuclear, gente. Então, vamos analisar um pouco, fazer um esboço, né, bem rápido sobre isso. O projeto Manhattan, né, ele transformou a ciência em uma ferramenta de destruição sem precedentes. Vamos dizer assim, em massa, ok? População grande, né, de pessoas. O contexto global é uma corrida tecnológica frenética durante a Segunda Guerra, no contexto global, para superar o que? A Alemanha nazista. Então, houve-se, né, os alemães, vocês viram lá no componente de história, avançando em cada momento, né, conquistas e territórios, etc. Então, as outras nações promoveu uma corrida para combater isso, para lidar com a situação. Então, assim, mentes brilhantes, liderança científica de George Herbert, Oppenheimer, né? É o alerta inicial de Albert Einstein. O salto tecnológico, a transição definitiva das teorias de física nuclear para a criação de armas reais lá no ano de 45. Olha que interessante. Então, assim, vem aqui comigo, do ano de 42 começou o projeto, tá? Então, assim, olha, tem um pessoal, um resumo. Tem um pessoal naquele setor que estão invadindo regiões e promovendo problemas, conflitos, violência, etc. Aí outras pessoas se reúnem em torno para tentar combater aquilo, ou seja, se defender ou tirar de lá. Aí a tecnologia começou, certo? Então vamos lá. O impacto em Hiroshima e Nagasaki. Então já começou, né? Vocês verificaram. Os bombardeios de agosto de 45 redefiniram o conceito de guerra total, olha. Aqui, gente, gerou a questão social, uma questão filosófica, que é sobre a ética, né? Uma questão geográfica, o espaço do geográfico, etc. Então, todos os aspectos, a questão química, poluição. Então, pode se colocar aí todos os componentes curriculares, né, desse problema. Por exemplo, 6 de agosto de 45, Hiroshima. Primeira arma nuclear usada em combate, destruição imediata de 70% da infraestrutura da cidade. Imagine, olha só. Imagine aqui, onde nós estamos, na Escola da Mediação Tecnológica. Ou aí, na sua escola. Imagine-se que ela é uma quadra, 100%. A bomba destruiu 70%.
O que restou? 30% do pedaço. E com certeza lá em Hiroshima ela trouxe problemas de saúde para as pessoas que estavam lá, que sobreviveram. Olha que interessante isso. Assim, uma situação muito drástica. Isso promovido pelas guerras, né, dos conflitos. Uma pessoa, né, que produziu uma bomba para tal fim, né, destruição em massa. Olha a outra lá, foram duas. Nagasaki, ó, em 9 de agosto. Foram 3 dias depois da primeira. Então, dia 6 e dia 9, do mesmo mês, mesmo ano. Segunda detonação, terreno montanhoso, limitou a expansão, mas o poder explosivo foi superior do que a primeira. Tá entendendo? Assim, olha só, o poder de uma bomba nuclear, lá em Nagasaki, a Hiroshima era plano, né, em alguns aspectos, destruiu em massa. As montanhas, né, o terreno montanhoso, ele destruiu, mas a explosão foi muito maior. Nessa perspectiva, né, teve mais impacto. Continuando. Então, assim, o sofrimento invisível, a radiação, gente, ó. Essa aqui é um problema muito sério, causa muitos problemas de saúde, na pele, na respiração, no pulmão, etc. Como um todo no corpo humano. As armas nucleares matam muito depois, né, do que ocorreu ali. Muito mais ela mata, desafiando as leis da guerra e a ética humana. Olha que interessante. Chuva negra, olha o primeiro momento. Cinzas radioativas misturadas com vapor de água que caíram sobre os sobreviventes, contaminando o solo e água. Então, chuvas negras. Danos genéticos, alterações do DNA que resultaram em leucemia. Olha que interessante. É um câncer, né, de pele. Diversos tipos de câncer e malformações em gerações futuras. A bomba ela afetou o futuro. Lembra que nós falamos lá em filosofia sobre a ética do futuro? Você preservar, manter o planeta para as novas gerações? Aí já não teve nessa perspectiva. Síndrome aguda da radiação. Náuseas, hemorragias, queda de cabelo, morte lenta e dolorosa. Então, assim, foram vários momentos de destruição em massa. As vítimas, além de feridas físicas, os sobreviventes enfrentaram o quê? Décadas de preconceito, isolamento social, né, e contágio. E bacuxa, né, pessoas afetadas pela bomba. Olha só, gente, que situação aquelas pessoas passaram. Além da destruição das químicas da bomba, o preconceito aguçou naquele espaço, naquela cidade. Então, era o chamados ibacuxas, né? Ou seja, pessoas, né, afetadas pela bomba. Então, as pessoas se isolavam como nessa perspectiva aí. Continuando, olha lá. Então, assim, o dilema ético 1, o mal menor. Gente, será? O mal menor? O que é isso? A perspectiva utilitarista. O maior bem para o maior número. A justificativa de Truman, né, o governo dos Estados Unidos, argumentou que o uso da bomba era a única forma de forçar a rendição imediata do Japão sem uma invasão terrestre. Operação, né, da UFAO, né, estimativas que previam a morte de até 1 milhão de soldados americanos, milhões de civis e militares japoneses em um conflito prolongado. Então ele colocou assim, olha só o cálculo, né? Ele diz, olha, então a bomba foi um mal menor, né? Assim, nessa perspectiva. Eles preveram que se fossem soldados, né, em linha de frente terrestre, etc., ia causar muito mais morte. Então eles decidiram jogar a bomba. Então o cálculo é, né, uma ótica utilitarista, tá? Então nessa perspectiva aqui, vamos lá ver. Sob a ótica utilitarista, sacrificar as populações de Hiroshima e Nagasaki, aproximadamente 200 mil pessoas, seria preferível a um cenário de guerra total que custaria milhões. Então a bomba foi vista como um instrumento para encurtar a agonia da guerra mundial. Gente, essa afirmação
Esse contexto aqui é uma análise ética. Tá? O que vocês acham? Será? É preferível fazer isso? Se coloque no cenário, tá, do conflito de guerra. Tratando pessoas, né, sem nenhum... Aí o dilema ético 2, tem a parte 2, vamos lá ver, olha aí. Alvos civis e moralidade. O uso das armas de destruição em massa contra cidades é um crime de guerra intrínseco, né? Violação da distinção. A ética da guerra exige a separação entre combatentes e civis. Então, dentro da guerra tem que ter essa separação, tá? Hiroshima e Nagasaki eram centros urbanos densos, resultando no massacre deliberado de não combatentes. Olha só, a questão ética era, tem que preservar e separar a questão de civis e combatentes. Mas a bomba caiu onde? Isso ocorre hoje, né, em conflitos internacionais. Necessidade militar, será? Historiadores argumentam que o Japão já estava isolado e próximo da rendição. O uso da bomba teria sido uma demonstração de força política, né, para intimidar a União Soviética, atualmente, né, Rússia. Então, ética e ciência, a responsabilidade do inventor. Olha só, gente, será que podemos responsabilizar quem inventou a bomba? Vamos lá? Olha só. Neutralidade moral, gente. A ciência é apenas uma ferramenta neutra, ou o cientista é responsável pelo uso da sociedade que faz suas descobertas. Podemos culpar o inventor? Ou ela é neutra? O dilema do criador. Muitos cientistas do projeto Manhattan assinaram petições contra o uso da bomba em cidades após teste bem sucedido. Olha só que interessante. Aqui diz, segundo informações, que eles foram contra. O legado ético. Até onde vai a responsabilidade de quem cria uma tecnologia com potencial de extinguir a própria civilização? É como o ditado vai dizer assim, cavar a própria cova. Ou seja, colocar uma bomba de autodestruição para destruir pessoas, inclusive cabe a destruição própria de si, tá bom? Continuando, olha lá. Então, assim, a era da dissuasão nuclear, né? A paz nuclear baseia-se no meio da destruição total. Equilíbrio pelo terror. Durante a Guerra Fria, a posse das armas nucleares pelos Estados Unidos e Rússia criou um impasse onde o ataque de um lado garantia a aniquilação de ambos. Olha, até hoje eu acho, na minha opinião. Riscos éticos permanentes. Esse sistema depende da racionalidade absoluta dos líderes, da perfeição, né, do sistema e alerta. A ética aqui é paradoxo, né? Possuir armas terríveis para garantir a elas nunca sejam usadas. Então, assim, existem alguns tratados éticos, tá? Tratado de Não Proliferação, TNT, o pilar da segurança global. Aqui estabelece que países sem armas nucleares não devem adquiri-las, enquanto as potências devem buscar desarmamento progressivo, ou seja, tem os acordos, tá? O papel da ONU e da IEA, né, que é a Agência Internacional de Energia Atômica, monitora o uso pacífico da tecnologia nuclear em alguns países. Desafios atuais. A modernização dos arsenais existentes à saída de países de tratados, né, como a Coreia do Norte, representa um risco, tá, mundial. A diplomacia é a única barreira entre a civilização e a aniquilação nuclear. A responsabilidade do cientista, pode-se dizer isso? Eu me tornei a morte, né? O Oppenheimer diz, a destruidora de mundos. É o criador da bomba atômica, tá? Cientista tem responsabilidade pelo que inventa? Se o conhecimento pode destruir a Terra, ele deve ser aplicado? São questões que vamos refletir, tá? Questões éticas até. Impactos ambientais. Inverno nuclear. A ética não envolve apenas humanos, mas o planeta, gente. É assim, ó. Nós, cada um, as pessoas, né? Outro e o planeta.
a Terra. Então, esses aspectos devem ser preservados, cuidados. Uma guerra nuclear em larga escala poderia causar um resfriamento global drástico, acabando com a agricultura e a vida como conhecemos. Aí é uma ameaça muito forte, inclusive de extinção dos seres humanos, certo? E o papel da nossa geração atual? Vivemos em um mundo com milhares de ogivas nucleares, né? Vocês veem aí muitos países demonstrando seu poder de fogo. Como evitar que erros do passado se repitam? A conscientização e o estudo da história são nossas maiores proteções contra a desumanização. Nunca mais, olha só, gente, essa questão. A humanidade deve acabar com a guerra. Ou a guerra acabará com a humanidade. John Kennedy. Então, assim, gente, ó, existe um pilar, tríade, né, uma tríade para se analisar num contexto de guerra, de conflitos. E vocês aí, enquanto estudantes, vocês estão no futuro, certo? É agora o futuro, né? Um slogan da mediação tecnológica de Rondônia. Qual é a nossa contribuição para isso? Então, diante dessa tríade, olha lá, diplomacia sobre a força, né? Vamos ter um diálogo sobre isso. Voltando lá, olha aí. Então, assim, consciência coletiva. Então, tem que ter uma diplomacia sobre a força, respeito, etc. O coletivo, gente, envolve essa consciência e cultura de paz, tem que adquirir. Teve até uma aula, né, sobre isso. Lembre-se, a ciência dá o poder, mas a ética dá o propósito. Olha só que esse slogan aí, né? Diga não à guerra. Olha que interessante. Agora um presentão aí para vocês, ó. Bora protagonizar, gente. Vamos lá, o que é que temos para hoje? Os aspectos de guerra. Atividade para aula 37, ó. Dinâmica interativa. O que você faria, gente? É você, tá? O que você faria? O cenário é agosto de 45. Você é o conselheiro do presidente, que ele está ali, o poder para... O Japão recusa rendição incondicional. Uma invasão terrestre que custará 1 milhão de vidas aliadas. A bomba está pronta. Aí vocês têm que ver a questão dos valores que está em torno. Preservação da vida versus civis e soldados. Justiça e leis de guerra. Segurança nacional e sobrevivência. Responsabilidade e ética futura. Você autorizava. Olha que legal. Então, vocês vão fazer essa análise agora, após esse momento de aula. E vão analisar, ó. Você apertaria o botão? Justifique sua escolha para a turma, né? Olha, gente, vamos analisar esses aspectos aqui, ó. É o cenário, tá? Você tá lá, em 1945, pode ser hoje também. Aí tá tudo isso na sua mão. Tem o lado, o pós e os contra. Aí você analisa. Você autoriza a detonar a bomba? Vamos nos colocar na posição deles para verificar? Continuando, olha aí para a próxima. Então, assim, atividade para os 38 a 39. Crie um mini projeto, ó, mini, tá? Ético, com o objetivo de evitar conflitos de guerras. Que seja sucinto, dinâmico e interativo. Contendo as seguintes características. Ele tem que ter um tema, os objetivos, um diálogo, como você vai dialogar entre países, entre localidades. Princípios éticos, vocês colocam lá. Atividades práticas que vai ser para que esse projeto vá para frente. Ferramentas de comunicação, o que eu usarei? À distância, pessoalmente, etc. Como será a diplomacia? E o resultado esperado? Então tá aí, gente, a sua função nessas duas aulas, elabore um projeto. Você já veio dessa aqui, ó, dessa atividade. Você se colocou na posição de um presidente para detonar uma suposta bomba. E aqui você não criar um mini projeto. Use as redes sociais, use a inteligência artificial manualmente, pesquise o que vocês decidirem. Então, considere esses aspectos aqui, ó, do mini projeto, mas pode inserir outros, ou retirar, ou mudar, é sugestivo, tá? Então, vocês vão trabalhar. O que esse mini projeto vai fazer? Coloca assim, ó, mediação de conflitos. Pode ser local ou internacional, certo? Então, vamos ver o que vai sair. Qual é a ideia que vocês têm aí?
Vamos lá, ser um agente da paz, tá? Olha lá, nossas referências. E vem aqui comigo. Então, vocês viram a nossa aula sobre um esboço sobre as questões éticas da guerra. Aí vocês vão fazer um mini projeto de como usar ela, aplicar, para que se evite um conflito maior e que se obtenha uma cultura de paz. É necessário ter isso, ok? Um grande abraço e sucesso nessa trilha, Guerras Mundiais. Tchau, tchau!